O recente fechamento do site Devilmate na Deep Web, um fungo que transforma insetos em zumbis e uma estranha doença que não possui cura e nem origem que literalmente também transforma crianças em zumbis. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Na ficção, o apocalipse zumbi tem ganhado notoriedade. Muitos gostam do tema, porém a maioria das pessoas acreditam que tudo não passa de contos. Mas, e se olharmos para tudo isso com outros olhos? No ano de 2009, uma estranha doença ressurge repentinamente. Ela já havia aparecido pela primeira vez nos anos 60, deixou dezenas de vítimas até que se conteve. Dessa vez foi a mesma coisa, porém, o número de vítimas aumentou de dezenas para centenas. As autoridades de saúde desconhecem sua origem e também não possuem uma cura. O que se sabe é que a doença ataca crianças com idade entre 2 a 15 anos. Ela é chamada de Síndrome do Comprimento e tem esse nome porque enquanto estão sofrendo de ataques epiléticos, as crianças fazem um movimento com a cabeça como se estivessem cumprimentando alguém. A doença também é capaz de criar uma espécie de atrofiamento. Ela impede de maneira permanente o crescimento da criança e sua evolução cerebral. Todas as vezes que tenta se alimentar, a pessoa infectada sofre de crises convulsivas. A vítima tem sua personalidade alterada e, em alguns casos, se tornam agressivas e a cada nova convulsão, após estabilizar-se, a pessoa se torna cada vez menos lúcida e isso é permanente. As crianças que contraem a doença precisam de cuidados especiais, mas na Uganda a vida não é fácil e a única solução que os pais encontraram de proteger seus filhos é a de ter que amarrar ou de alguma forma trancar a criança doente. Isso é feito para que ela não saia perambulando sem rumo e se perca ou acabe morrendo por aí. Na Deep Web existe um site chamado Devilmate, ou pelo menos existia, pois, no dia 17 de dezembro de 2014, os usuários e frequentadores se depararam com uma nota anunciando o fechamento do site. Devilmate tinha conteúdo diversificado, e um dos mais curiosos era o seu acervo de cópias de ocorrências criminais legítimas de diversas partes do globo. Mas o que mais chama a atenção não são os tais boletins de ocorrência. Alguns dias antes de fechar, o site Devilmate havia criado um artigo sobre zumbis que mencionava o já conhecido fungo Cordyceps. Para os que não sabem, esse fungo é capaz de se alojar no cérebro das formigas e depois disso assume o seu controle, fazendo com que ela siga para um ponto específico e estratégico. As formigas ficam paralisadas, deixam de se alimentar e morrem. Nesse artigo em questão, o site Devilmate mencionou que um certo governo, sem revelar qual, estava desde os anos 60 estudando o fungo Cordyceps e tentando criar uma arma biológica capaz de transformar homens em zumbis. A publicação ia um pouco além. Dizia que o tal governo falhou nas últimas tentativas, mas que agora haviam aperfeiçoado o fungo, pois antes seu efeito sobre os humanos era lento e afetava apenas crianças. A matéria era bem grande e prometia que em breve seriam revelados documentos oficiais do tal governo de como o vírus, que há poucos meses foi aperfeiçoado com sucesso, funcionaria como arma biológica. Porém, pouco mais de uma semana depois, o site fechou. Note bem o que direi agora, não se trata de uma afirmação, e sim de uma teoria de conspiração formulada pelo acervo maldito. Se pararmos para pensar um pouco na descrição da matéria do site Devilmate, se estendermos as possibilidades, fica a seguinte pergunta:
Será que o suposto artigo do site tem alguma ligação com a misteriosa doença que o povo de Uganda tem enfrentado? Lembre-se, é apenas uma hipótese. Deixaremos que cada um pense sobre isso por sua própria conta. E mais, o que será que causou o fechamento do site Devilmate na Deep Web? Será que realmente existem cientistas comprometidos em nos transformar em zumbis com o uso de armas biológicas? Será que isso já está acontecendo? O apocalipse zumbi é apenas ficção ou de fato poderá ocorrer?